Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver como uma função com raiz cúbica se comporta. Vamos aprender como calcular os interceptos de x e y, como fazer o estudo de sinal dessa função e também vamos aprender como esboçar o gráfico de uma função com raiz cúbica. Se você não viu o primeiro vídeo da função com raiz quadrada, vou deixar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. Bora começar? Então, vamos começar aqui, pessoal, com a função y igual a raiz cúbica de x. Ao contrário do que eu tinha lá na função com raiz quadrada, existe raiz cúbica para valores negativos. Então, quando eu for fazer aqui meu domínio, eu não tenho problema nenhum. Meu x pertence ao conjunto dos reais. Agora, vamos achar o intercepto de y. Para fazer o intercept y, basta eu colocar sempre x igual a zero. Então, vou substituir aqui na minha função e vai ficar y igual a raiz cúbica de zero. Raiz cúbica de zero é zero. Para fazer o intercept de x, basta eu colocar o quê? Y igual a zero. Substituindo lá na função, o que eu vou encontrar? Raiz cúbica de x igual a zero. Agora, qual é o valor de x? Está o quê? Se eu fizer a raiz cúbica desse valor, vai ser igual a zero. Basta eu olhar para o que a gente encontrou aqui, ó, pessoal. Qual vai ser o valor? Vai ser x igual a zero. Agora, vamos fazer os sinais da função. Então, vou colocar aqui aquela minha reta. Vou marcar aqui o meu intercept de x, que é x igual a zero. Aí eu vou me lembrar de uma coisa. Raiz cúbica de número negativo é igual a um número também negativo. E raiz cúbica de número positivo também vai resultar num número positivo. Então, quando x for maior do que zero, ou seja, o x vai ser um valor positivo, a raiz cúbica desse valor vai ser positiva. Para x menor do que zero, então x vai ser um valor negativo, a raiz cúbica desse valor negativo vai ser também negativa. Então, aqui eu tenho todos os meus resultados resumidos, o domínio da função para todo x pertencente ao conjunto de reais, intercept de y, y igual a zero, intercept de x igual a zero, e sinais da função, y é maior do que zero, quando x for maior do que zero, e y é menor do que zero, quando x for menor do que zero. Então, coloquei aqui alguns pontos para me auxiliar a esboçar o gráfico dessa função. Marquei aqui esses pontos, então eu tenho o 0, 0, que é a minha origem, x igual a 0, y igual a 0. Depois eu tenho x igual a 1 e y igual a 1. X igual a 8, y igual a 2. X igual a menos 1, y igual a menos 1. X igual a menos 8 e y igual a menos 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou conectar esses pontos para conseguir esboçar o gráfico dessa função. Voilá! Aqui a minha função é côncava para baixo para x maior do que zero e côncava para cima para x menor do que zero. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Então, a gente tem aqui agora a segunda função, y igual a raiz cúbica de 2x menos 1. Primeiro passo aqui, determinar domínio da função. Essa função ela existe para todos os valores de x pertencente ao conjunto dos reais. Posso colocar aqui, por exemplo, x pertence ao intervalo de menos infinito a mais infinito. X existe para todo x pertencente a R, também pode. Então, vamos fazer agora aqui intercepto de
y. O que eu vou fazer? Vou colocar x igual a 0. Então, vai ficar y igual a raiz cúbica de 2 vezes 0 menos 1. Então, fica raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1. Agora, vamos fazer intercepto de x. O que eu vou fazer? Colocar y igual a 0. Aí, eu vou ter raiz cúbica de 2x menos 1 igual a 0. Aí, eu vou ter que me lembrar aqui do seguinte, pessoal, que raiz cúbica de 0 é igual a 0. Então, basta eu fazer o seguinte, eu igualar 2x menos 1 a 0. Para encontrar qual o valor de x, a raiz cúbica de 2x menos 1 vai ser igual a 0. Então, vamos igualar aqui 2x menos 1 igual a 0. 2x igual a 1, x igual a meio ou 0,5. Agora, vamos fazer os sinais da função. Para fazer os sinais da função aqui, eu preciso me lembrar de duas coisas. A primeira é o seguinte. Aqui, eu tenho uma função composta. Eu tenho uma função do primeiro grau dentro de uma função com raiz cúbica. Então, eu posso começar aqui meu estudo do sinal fazendo o quê? A análise do sinal da função do primeiro grau. Então, vamos lá. Então, eu vou analisar aqui o sinal de y igual a 2x menos 1, que é a minha função do primeiro grau. Vou olhar para o meu a é maior do que 0. Vou marcar aqui meu intercepto de x, que é 0,5. E aí, eu sei que o meu sinal, porque o a é positivo, é menos mais. Também tenho que me lembrar o seguinte, raiz cúbica de número negativo é um número negativo e raiz cúbica de um número positivo é um número positivo. Então, vamos fazer aqui o estudo do sinal dessa função. Então, vamos fazer agora aqui o estudo de sinal da função y igual a raiz cúbica de 2x menos 1. Primeiro passo, vou marcar aqui o meu intercepto de x, 0,5, que eu encontrei aqui, ó. Então, vamos olhar aqui para o estudo de sinal que eu fiz da função do primeiro grau. Para x menor do que 0,5, o meu y aqui é negativo. Raiz cúbica de número negativo também é negativo. Então, vou colocar aqui, negativo. Para x maior do que 0,5, eu vou encontrar o quê? Um y positivo. Raiz cúbica de um número positivo também é um número positivo. Então, aqui o meu sinal de y vai ser positivo. Então, como vocês podem ver aqui, se eu estiver trabalhando com uma função composta, que eu tenho uma raiz cúbica de uma função do primeiro grau, basta eu fazer o seguinte, basta eu seguir o sinal da função do primeiro grau. Agora, vamos resumir aqui tudinho. Domínio da função para todo x pertencente ao conjunto dos reais, intercepto de y igual a menos 1, intercepto de x igual a meio, sinais da função, y é maior do que 0 quando x for maior do que meio e y é menor do que 0 quando x for menor do que meio. Agora, eu coloquei aqui alguns pontos para vocês. Então, vamos colocar aqui no meu plano cartesiano, eu tenho o ponto x igual a 0, y igual a menos 1, x igual a meio e y igual a 0. Esses são meus interceptos de x e y. X igual a 4,5, y igual a 2 e x igual a menos 3,5 e y igual a menos 2. Então, agora vamos conectar esses pontos para tentar esboçar o gráfico dessa função.
Voilá! Então aqui a minha função é côncava para baixo quando x for maior do que 0,5 e a minha função é côncava para cima para x menor do que 0,5. E para finalizar, vamos fazer aqui a análise para a função y igual a raiz cúbica de 8 menos 2x. De novo, pessoal, o domínio da minha função é para todos os valores de x pertencente ao conjunto dos reais. Então, para x pertencente ao conjunto dos reais. Intercepto de y, sempre faço da mesma maneira, coloco x igual a 0, vou substituir na função e vai ficar 8 menos 2 vezes 0. Y vai ser igual a raiz cúbica de 8, que vai ser igual a 2. Para fazer o intercept de x, o que eu faço? Coloco y igual a 0. Então, eu vou ter raiz cúbica de 8 menos 2x igual a 0. E sempre vou me lembrar do seguinte: raiz cúbica de 0 é igual a 0. Então, basta eu fazer o quê? 8 menos 2x igual a 0. Então, vamos colocar aqui, ó. 8 menos 2x igual a 0. Vai ficar 8 igual a 2x, x igual a 4. Então, vamos fazer aqui os sinais da função. Vou colocar intercepto de x aqui marcado. E agora eu vou analisar os valores de y para x maior do que 4 e para x menor do que 4. Para fazer isso, eu vou me lembrar também do seguinte, pessoal. Vou me lembrar que eu tenho uma função composta, então eu tenho uma raiz cúbica de uma função do primeiro grau. Então, eu começo a análise do estudo sinal dessa função fazendo a análise do estudo sinal da função do primeiro grau. Então, vou colocar aqui, ó, considerar somente a minha função do primeiro grau. Meu a é menor do que 0, então o meu sinal vai ficar mais menos. E aí, como a gente viu no exemplo anterior, quando eu fizer a raiz cúbica de um número positivo, o que vai acontecer? Eu vou continuar tendo um valor positivo. Então, aqui eu vou repetir o valor positivo. Agora, quando eu fizer a raiz cúbica de um número negativo, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar também um valor negativo. Então, raiz cúbica de um número negativo é também um número negativo. Então, meus sinais ficam desse jeito, mais, menos, replicando exatamente o sinal da função do primeiro grau. Então, vamos resumir tudo que eu encontrei aqui. Eu tenho meu domínio da função para todo x pertencente a R. Tenho meu intercepto de y igual a 2, intercepto de x igual a 4. Para me ajudar a esboçar o gráfico dessa função, coloquei aqui 4 pontos. Os dois primeiros são intercepto de y, intercepto de x e mais 2 pontos adicionais. Vou colocar isso aqui no meu plano cartesiano. Então, eu tenho aqui x igual a 0, y igual a 2, x igual a 4, y igual a 0, x igual a 6, y igual a menos 1,60 e, por último, x igual a menos 5 e y igual a 2,62. Então, vamos conectar aqui esses pontos. Voilá! Então, aqui eu tenho que a minha função é côncava para baixo para x menor do que 4 e côncava para cima para x maior do que 4. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.